Olá, seja bem-vindo ao GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. O nosso assunto hoje é polêmico, hein? O doutor aqui que a gente trouxe vai ter perguntas, acho que bastante aí. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. Eu vou apresentar o nosso convidado aqui, porque eu vou pedir até para ele me ajudar nos sorteios. Durante todo o mês de setembro, mês de aniversário do GCast, 1 ano de GCast Saúde, nós falamos que teríamos alguns sorteios e hoje nós vamos fazê-los. Então, olha aqui o tanto de coisa que vai ter para a gente sortear aqui. Sendo que a gente já sorteou o nosso empório, a caixa do nosso empório, com produtos do celeiro, fitness, muito gostoso, porque aquele conceito de que se alimentar bem é ruim, não é bem assim. E aí, a gente trouxe aqui vários sorteios para a gente fazer. A gente já vai começar fazendo esses sorteios e depois a gente segue com o tema de hoje, que é canetas emagrecedoras. Tema polêmico, né? E aí, para conversar conosco e explicar tudo sobre esse tema, nós estamos aqui com o Dr. René Azzolini, que é endocrinologista, que é diretor científico da ISBEM aqui do Paraná e é professor da UFPR em Toledo. Então, o gabarito dele é bom. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Escuta, colocando um pouquinho de polêmica já, vai ter sorteio de Monjaro? Olha lá, né? Eu acho que se esse sorteio tivesse, eu não sei quantas pessoas iam participar desse sorteio, hein, doutor? Olha, eu acho que ia fazer um grande sucesso, né? Os medicamentos têm trazido uma grande revolução, né? Mas eles são vendidos a preço de ouro, ou melhor, o ouro está muito mais barato do que um Monjaro da vida. Sem fazer propaganda, né, de nome, mas todo mundo conhece, está na mídia, né? Então são novos medicamentos. Mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho da história, como é que começou tudo isso, de quem foi a culpa, né, quando começaram as pesquisas. São medicamentos que, assim, nós temos uma molécula no nosso corpo que se chama GLP-1. O GLP-1 ele é produzido no nosso intestino quando a comida chega. Quando ela chega lá do estômago, que ela chega no intestino, ela abre o receptor, a glicose chega, abre o receptor e sai insulina. Então, se chega a glicose, abre o receptor, sai insulina. Chega mais, abre mais, sai mais insulina. Se não chega, ele não abre o receptor. Então, ele ajuda a modular a resposta da insulina e a gente sabia que essa era uma molécula que a gente diria assim, sangue bom. Mas o problema é que o GLP-1 nativo, o nosso, ele dura muito pouco tempo, 2 minutos, principalmente no indivíduo mais obeso, já diabético. Aí o que aconteceu? Procurava-se, então, uma forma de usar o tal GLP-1. Acontece que tinha um lagarto coloridinho, alaranjado, lá nas montanhas rochosas nos Estados Unidos, que quando ele mordia alguém, essa pessoa começava a ter náusea, vômito, a glicose caía, alguns faziam até pancreatite. E aí foram estudar o que tinha no tal do lagarto chamado Gila Monster. Dentro desse lagarto, a baba dele, a saliva dele, tinha uma substância que se chamava exenatida. Ela era parecida com o GLP-1, que o GLP-1 legal, bonzinho, querido, durava 2 minutos, ela durava 12 horas. Aí o que eles fizeram? Embalaram a saliva do bichinho e deram o nome de bieta. Foi a primeira molécula sintetizada nesse sentido. Então o bieta veio, mas era para ser injetado 2 vezes por dia, controlava bem a glicose, mas dava muita náusea, muita náusea. Aí começou aquela corrida. Nós precisamos de um bieta melhorado, que dure mais tempo. Aí veio a liraglutida, que é o Victoza, que é a dosagem até 1,8, que é a dose legal para você tratar, então, o diabetes. Ele tem uma força, uma potência para diminuir a glicose incrível. E depois até 3 miligramas, que é o Saxenda. Ele muda de nome. Eles têm essa mania para uma questão de patente e tudo mais, de destinação do produto. Igual foi o Ozempic e o Wegovy, né? O Ozempic até 1 miligrama, o Wegovy até a dose de 3 miligramas. Então, conforme de 2,4 miligramas, desculpa. Então, conforme você aumenta a dose desses produtos, você aumenta também o efeito deles. E aí eles começaram a pesquisar. O Victoza
controlava muito bem o diabetes, e o Saxenda, numa dose maior, controla melhor o diabetes e controla também o apetite. Por quê? Porque eles têm uma outra ação, e é essa ação que o mundo todo se virou, que é a ação de reduzir o apetite. Ele faz com que o estômago esvazie mais lentamente, como se ele dissesse, olha, chegou comida no intestino, então esvazie devagar, porque já tem comida aqui, eu tenho que trabalhar. Certo. Aí ele manda uma produção de insulina na dose correta e manda para o cérebro um estímulo dizendo, já chegou a comida aqui, pare de comer. Então ele diminui a fome e dá saciedade. Dessa questão de que ele faz o estômago ficar mais lento é que vem o principal efeito colateral, que é a náusea, o vômito, aquela sensação de estômago cheio, mesmo passados algumas horas depois de que essa pessoa se alimentou, que já era para ter feito a digestão, e parece que a digestão não ocorre, ela fica mais lentificada. Isso depois vai interferir, se você não me deixar esquecer, para a gente falar do uso e o problema do uso dela quanto à endoscopia e para a cirurgia, que é um dado bem legal que eu não quero esquecer. Mas para não perder o fio da meada, veio então primeiro a exenatida, o Byetta, depois o Victoza, depois o Saxenda, que era a versão já para obesidade em dose maior. Inclusive agora a própria indústria, a Novo Nordisk, fez pesquisa com uma dose bem maior, que é 7,4. E aí o que aconteceu? Eles conseguiram, 7,2 miligramas, conseguiram chegar então numa dose que faz uma redução de peso maior ainda, próxima já do novo concorrente. O que aconteceu? Esse produto foi uma explosão de venda tão grande, principalmente o Ozempic, que é semaglutida, sema de semanal, que ele dura uma semana, você aplica uma dose, dura uma semana, ele chega a uma perda de peso de 15%. Enquanto o Saxenda chegava a uma perda de peso lá de 9, 10, 11%, o outro já chegou a 15%, e agora a tirzepatida, que é um análogo de GLP-1 e de mais uma outra substância, que é o GIP, eles conseguem fazer uma perda de peso jamais vista. Essa perda de peso pode chegar a 22,5% nos estudos. Então, é um resultado incrível. Em termos de controle do diabetes, é algo que a gente nunca tinha visto. Algo tão incrível que ele consegue baixar 2,5% na hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é a média das glicoses dos 2 últimos meses. Então, assim, o nosso medicamento mais potente baixava 1,5%. Agora ele baixa 2,5%. Então, ele é extremamente potente e eficaz para o tratamento da obesidade, mas ele também é extremamente potente no tratamento do diabetes. E o que aconteceu? Por ser tão bom para a obesidade, as pessoas voltaram às vendas do medicamento para quem? Justamente para o tratamento da obesidade. E aí começou a faltar para quem precisava tratar diabetes, entendeu? Eu vou deixar você perguntar, porque senão eu roubo o microfone. Não, mas é por aí mesmo, doutor, não tem problema. Mas assim, então para a gente entender, essa origem aí da saliva do lagarto, achei interessante isso daí, não fazia nem ideia que tinha origem aí, né? Mas depois essas outras que você falou que veio posteriormente, elas não são mais da origem da... Não, agora tem, então, o Wegovy, né, o Ozempic, ele é biológico, e a tirzepatida já é químico, né, bioquímico. Então, acontece que isso também traz algumas coisas significantes. Um biológico, ele não consegue ser manipulado, então, teoricamente, não pode ser manipulado. Já a tirzepatida poderia ser manipulada, e aí já começa a gerar um grande celeuma aqui no Brasil. E não é só do Brasil, não. Você sabe que nos Estados Unidos também, eu prescrevi para paciente meu para usar Mounjaro, que é a tirzepatida. Lá na Europa é Zepbound o nome. E aí eles foram para comprar o Mounjaro nos Estados Unidos. Pagaram uma consulta para um médico de lá e voltaram com tirzepatida manipulada. Por quê? Porque não tem o medicamento no mundo, as indústrias não venceram produzir toda a demanda que o mercado mundial viu. É como se esses medicamentos fossem o Oscar
ou o prêmio Nobel, né, da medicina, da parte de farmacologia, porque hoje a grande epidemia do mundo é o quê? É a obesidade, né? Quem quiser ver, inclusive em desenho isso, tem um episódio do South Park, que é um desenho que fala o fim da obesidade e que mostra, né, de uma forma muito legal, assim, interessante e até com muito escárnio, sobre a questão do uso e do abuso desses medicamentos, o quanto as pessoas começaram a privilegiar a forma física e como começou a faltar isso para as pessoas que realmente precisavam, que teriam indicação. Que triste, né? É triste. Mais triste ainda, sabe o que acontece? A indústria hoje ela é cruel. Tem a indústria alimentícia que ela oferece o quê? O lixo da produção. O lixo da produção significa alimento ultraprocessado. Colorido, você mancha os dedos, a língua, é aquela explosão de sabores, de cores que faz você engordar, 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 comendo uma comida de péssima qualidade, que agora não é mais gordura trans, é interesterificado. Então eles mudam o nome para dizer que aquilo tudo é a mesma coisa. A gente vê o efeito agora dos adoçantes, que eles não têm uma finalidade para emagrecer como se imaginava, mas foram altamente propagandeados. A história do vinho, né, que foi outro engodo, que as pessoas achavam que o vinho fazia tão bem à saúde e não é assim. Foram pesquisas falsificadas, tem muita fake news. E aí o que aconteceu? Uma indústria engorda e a outra emagrece. Aí a grama do ouro custa 600 e poucos reais. Isso aqui é vendido em miligrama. E se você for transformar isso em grama, dá quase uma centena de vezes o valor da grama do ouro. Por isso que tem tanto assalto, tanta falsificação, e é isso que está acontecendo. Há uma luta. Hoje, a Novo Nordisk, que é a indústria que produz o Ozempic e o Wegovy, eles são uma indústria, para você ter uma ideia, 3% do produto interno bruto da Dinamarca vem da indústria, vem do medicamento. Quer dizer, virou o maior comércio. A Lilly, que é a detentora do Mounjaro, da marca Mounjaro, é a primeira indústria trilhardária. Nós estamos falando de trilhão, não é de reais, é de dólares. Tá? Então é o orçamento de países, né, dentro da indústria farmacêutica. E isso gerou contrabando, falsificação, um comércio ilegal, uma briga para se conseguir, filas, né, imensas para você conseguir um medicamento. Eu, como endocrinologista, para os meus pacientes com diabetes, ele é extremamente útil. Mas o que a gente viu? A gente viu uma liberação. Sabe Deus por quê? Né? A gente imagina que isso possa ter algum outro fundo, mas, poxa, como é que foram liberar alguns produtos desse para uso sem prescrição? Gente, nós estamos falando de medicamentos que têm agulha, tem caneta com agulha. Invasivo. Liberados pela Anvisa para serem usados sem receita médica. Um remédio que, se eu der para um paciente diabético e esse medicamento não for bem orientado, a glicose dele vai funcionar, vai cair, mas dependendo do que ele estiver usando, vai cair demais, ele pode morrer de hipoglicemia. Então, precisa de controle, não é assim tão querido, ele tem também efeitos colaterais, precisa de orientação, e aí houve uma pressão imensa, né, da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos de Obesidade, da SBEM e de outras sociedades éticas, para dizer, não dá para vender esse produto sem prescrição. O que estava acontecendo? Estava faltando para quem precisava e estava sobrando para quem sobrava dinheiro. E aí todo um comércio ilegal em cima disso, entendeu? Então, por isso nós temos uma briga. Aqui na nossa região, então, essa briga é de foice, né? Doutor, e aí, assim, você me falou algumas coisas aqui que me deixou pensativa aqui. Essa questão do manipulado, ele tem a mesma qualidade, então? Você falou que somente o Mounjaro. Vou colocar nos nomes assim, porque é o que o pessoal vai entender, né? Melhor. Eu não tenho como manipular Ozempic. Isso não existe. Não. Aí, o Mounjaro é um que eu conseguiria... O Ozempic foi proibido, o Mounjaro está numa luta agora, mas imagine o seguinte... Quem que é detentora da marca Mounjaro? A Lilly. A Lilly não vende o Mounjaro para ninguém.
Por que eles vão vender para alguém? Sim. Eles não vendem. Mercado de trilhões? Então, é mercado de trilhões. Então, eles não vendem um produto para ninguém. Então, quem está produzindo? Então, obviamente, tem espionagem industrial, isso vem da China ou do Paquistão, se não me engano, onde tem indústrias que produzem. Aí começa o problema. O que eles estão produzindo? Qual a técnica da produção? Qual o grau de pureza? Qual a durabilidade? Qual a taxa de diluição que você tem que usar para esse produto? Se esse produto precisa ser transportado, qual a temperatura ideal para conservação? Quanto que ele dura? Qual que é o lote? Quem produziu? Como produziu? Quem entregou? Quem transportou? Quer dizer, nós não temos essas coisas, né? E tudo bem, existe algum controle sobre a indústria de manipulados? Existe, mas não é total, né? Então, hoje, a gente vê que há uma indústria dessa do manipulado e tem uma indústria que está vindo aqui via Paraguai. É uma quantidade absurda de que tem medicamento. É tanto medicamento vindo do Paraguai que tem fila de espera até no Paraguai para se comprar o produto, entendeu? Sim, é verdade. Então, virou uma confusão generalizada. Hoje não tem mais limite para isso. A fiscalização não vence, eles têm pego pessoas com 1000 canetas. Eu participei de uma entrevista recente aqui para um jornal do Estado e que também, o que eles mostraram, 1000 canetas e medicamentos desses foram apreendidos dentro da lataria de um carro. Meu Deus. Você imagina, pegaram dentro do motor, dentro de algum compartimento do motor. Fervendo, imagina, vai vir fervendo. E aí, assim, o negócio é produzido, sabe Deus por quem, é comercializado por quem, é transportado, sabe lá de que jeito, aí vai chegar quanto tempo depois, quanto tempo faz que ele já foi produzido, talvez já não esteja nem na validade, ou se era o produto, ou ainda, você sabe o que eles fazem? Eles pegam uma caneta, porque lá, por exemplo, tem até monjaro. Tem monjaro. Mas daí o que eles fazem? Esse monjaro não é vendido no Paraguai. Não existe representação do monjaro no Paraguai. Por isso tem as cópias lá no Paraguai. Aí eles pegam o monjaro e importam de algum lugar, que daí já fica a dúvida que monjaro é esse, e aí vem o monjaro que ele é de caneta. Né? Ótimo, esse monjaro de caneta ele é melhor. Por quê? Porque ele é um monjaro teoricamente original. É mais difícil você falsificar uma caneta. Tá? Mas daí o que eles fazem? Esse papelzinho que está aqui, eu arranco. O rótulo a gente escreve o que quer, de cerveja, rótulo de bebida com metanol, e aí eu vou lá, arranco o rótulo e eu coloco por, sei lá, R$1, R$2 cada rótulo desse daqui que você vai falsificar em uma gráfica de fundo de quintal e você vai trocar o rótulo. Aí, uma tirzepatida, que eu não sei como é que foi que ela chegou, se chegou junto ao corpo, em que lugar que ela chegou, em que temperatura que ela chegou, por mais que ela fosse original, talvez ela seja uma tirzepatida de 5, né, um monjaro de 5 miligramas, que eu vou lá, arranco o rótulo e coloco um de 15, e aí você triplica o lucro. O sujeito usa e ele funcionou, mas ele não funcionou como o de 15, entendeu? As doses são 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15. Lá no Paraguai tem um outro. Esse daqui é o Lipoless. Esse está vazio, tá? Ele tem uma agulha e ele já vem pronto. E esse daqui, se já não me engano, aspirado. ele vem, é uma caneta pronta que dá para uma aplicação só. Esse aqui é de 7,5. Mas você acha que é difícil você arrancar isso aqui e colocar uma outra etiqueta e transformar um 7,5 em 15 e aí eu dobro o lucro? E aí a pessoa às vezes divide e aplica em 2 vezes. E aí tem outras versões que vêm em pó liofilizado. Aí o que acontece? Esse em pó você tem que pegar e você tem que injetar esse líquido, que é um solvente, um diluente, que é água destilada ou soro fisiológico, dentro do pozinho, e aí você vai ter que tirar a quantidade certa, calcular, e vai utilizar isso aí. Só que também a gente não sabe quem é que está fazendo a diluição, como é que está sendo feito, então tem frasco pronto, tem seringa pronta, tem seringa que vai dentro de caneta, tem 2 laboratórios que produzem lá no Paraguai, que importam isso, pelo menos
teoricamente, tem uma mínima proteção. Eu não vou falar os nomes porque eu não quero fazer propaganda do produto, mas tem 2 laboratórios que eu sei que produzem, que pegam a tirzepatida, sei lá de onde, e revendem, fazem inclusive visita médica lá para os médicos no Paraguai. Mas daí vem outro problema. Será que essa dose que você está comprando é a dose certa? Será que essa garantia do produto é? Então, assim, o que eu recomendo, quem tiver condição, que use o original, que preserve a lei de patente, que use Mounjaro, que use Ozempic. Quem tiver interesse em comprar um Mounjaro, que é chamado de Ozempic dos ricos, né? Porque ele é muito mais caro. Então, hoje, o Ozempic de 1 miligrama custa em torno de R$900, R$1.000. E o Wegovy, eu acho que deve estar custando em torno de R$2.000 e poucos, na dose 2,4. Mas o problema é a equivalência, como eles são muito mais fortes, a tirzepatida, o Mounjaro é muito mais forte, ele também é bem mais caro, né? Hoje, o Mounjaro, na dose maior que nós tínhamos, que era 5 miligramas, custava 1.500. 5 miligramas, comparativamente de efeito, daria 1,7, alguma coisa assim. Eu não vi estudo cabeça a cabeça ali com eles para dizer a potência. Mas quando você chega na dose máxima, que é 15 miligramas, eles conseguem reduzir 20 e poucos % do peso. É muita coisa, hein? Eu tenho paciente que perdeu 60 quilos. Como é que fica a bariátrica nisso aí? Hoje a bariátrica, essa é uma grande pergunta. A bariátrica está ficando, sabe para quem? Para quem não tem condição de comprar esses medicamentos. Que às vezes até engorda mais para chegar no peso. Ou que não responde, porque não é todo mundo que responde, não. Não é todo mundo que responde. Então, a bariátrica hoje está ficando para quem não tem condição financeira, ou que não tolera, ou que não quer usar o medicamento, ou que não funcionou, que o medicamento para alguns não funciona. Sempre que você lança um medicamento para obesidade, é assim, emagrece enormemente, outro emagrece muito bem, o outro emagrece muito pouco, o outro não emagrece e tem um povo que até engorda. Então, como que vai funcionar? Cada pessoa tem um perfil e ela vai então se situar dentro do seu perfil histórico de uso, tolerância, intolerância, mas a gente vê que tem algumas pessoas que vão se beneficiar mais e outras pessoas podem ser prejudicadas. Quem já teve pancreatite, quem tem um diabetes muito descontrolado e que nunca controlou então essa glicemia, está lá com uma glicose média lá de 200 e pouco, e está já há 10 anos com esse diabetes mal controlado, começando com uma retinopatia, o organismo já está acostumado com aquele inferno glicêmico. Aí você vai lá e mete um medicamento de alta potência, o que acontece? O controle da glicose é tão rápido que, às vezes, em 15 dias, esse paciente entra num controle que ele nunca teve. Aí muda a pressão osmótica, o olho dele começa a sangrar, começa a ter inchaço lá dentro. Pode ter NAION, que é uma neuropatia óptica não arterítica, que é uma outra doença já relacionada também com o uso desses medicamentos. Então, eles são muito bons. Se você for ver, além de controlar o diabetes, eles reduzem em 20% o risco cardiovascular, reduzem a incidência de câncer, de 13 tipos de câncer ligados à obesidade, eles têm uma proteção renal adicional para quem tem diabetes, eles ajudam no coração, eles fígado, reduzem a inflamação. A esteatose hepática, gente, eu fiz um vídeo de um paciente meu, agora esses dias, e que eu coloquei, ele pesava 94 quilos, eu tenho ultrassom no consultório, o fígado dele era escuro, você não via a diferenciação dos vasos, 94 quilos, um fígado escuro, 1.500 de triglicerídeo, quase 400, 390 de colesterol, e aí eu entrei para ele com Mounjaro, original, né? E entrei com medicamento para o colesterol, para o triglicerídeo, porque ele baixa o triglicerídeo, mas não vai baixar tanto. Você sabe como é que ficou? Na sequência, em menos de 3 meses, esse paciente de 94 veio para 78 quilos. O triglicerídeo que estava em 1.500, ele veio para 151. O colesterol dele de 390, ele veio para 78. O LDL, que é o colesterol ruim, estava indosável praticamente. Nossa. De tão baixo. Eu tive que ir na sequência, então, reduzir os medicamentos. Então,
o fígado dele, que era escuro, e você não enxergava as estruturas vasculares, o nome disso é esteatose. Esteatose é a gordura no fígado. Quando ela aumenta, vira esteatohepatite, sim, cria uma hepatite inflamatória, aumenta a ferritina. Homens com ferritina alta, cuidado que a sua ferritina está alta porque você tem gordura no fígado, tá? E daí ele voltou comigo, o fígado dele branquinho, incrível, a mudança em 3 meses, algo que eu jamais tinha visto. E olha que a gente já viu muita mudança dentro dos medicamentos. Então, esses medicamentos são potentes, são eficazes, mas eles demandam um controle, demandam uma prescrição médica, um acompanhamento. Eu tenho pacientes que foram internados, eu tenho pacientes, esses tempos aí num grupo de endocrinologistas, alguém perguntou, alguém já teve paciente com Nayon? Eu falei, sim, eu já tive uma paciente com Nayon, que é uma neuropatia relacionada no olho, né, no nervo óptico lá, relacionado ao uso do medicamento. Eu tive um caso. Então, assim, pacientes com pancreatite pode acontecer. Quem é gordo, quem tem diabetes, tem mais chance de ter. E justamente quem está usando também acaba tendo uma chancezinha maior. É um medicamento seguro? É, mas se você tem diabetes e você vai usar, consulte o seu médico, essa é a melhor opção. Você vai baixar demais a sua glicose, isso pode ser bom? Sim, mas também pode ser ruim. Outra coisa, quem tem pressão alta, quem ronca, eles diminuem a apneia do sono. A apneia do sono é uma das grandes causas de hipertensão. Aí o sujeito está lá, tomando 2, 3 medicamentos para pressão, está gordinho, está roncando, toma um medicamento, emagrece, a pressão dele cai, ele pode ter um apagão, como eu já tive pacientes que apagaram. Eu fui atender um paciente meu que usou ali por conta, e ele estava com o olho todo inchado, todo vermelho, todo roxo. Eu falei, tu apanhou? Veio assim, né? A brincadeira é que ele apanhou do medicamento. Sim. E da falta do acompanhamento. Por quê? Porque ele emagreceu bastante. E olha, ele já tinha feito uma cirurgia bariátrica. Gente, até em quem fez cirurgia bariátrica e parou de emagrecer, ou que tem aquela sensação de que quando come açúcar, ele passa mal, a glicose sobe, depois ela cai muito rápido, até para isso a gente dá um medicamento melhor. Ele tomou o medicamento, emagreceu, a pressão dele caiu, ele teve um apagão. Então, muito cuidado, o medicamento tem que ter uma orientação e de gente que tenha capacidade. Porque você sabe o que está acontecendo? Hoje, você vai numa dessas clínicas, eles criam um protocolo. Hoje mesmo eu estava vendo lá na internet, está cheio disso, né? Faleceu uma mulher que estava usando Monjaro e mais umas aplicações. Tudo bem, eu acho que ela não morreu por causa do Monjaro. Que eu quero mais é que essa clínica tome um pau lascado, sabe? Isso é o que eu quero, porque são todos uns picaretas, uns charlatães. Aí aplicaram enzima. Não foi enzima. A mulher tinha lá um problema de plaqueta, já era crônico, mas faltou médico para pedir, pelo menos, falou, vamos ver como é que está a sua plaqueta. E acabou sangrando, tá? Mas eu prefiro assim, no rigor da coisa, taca pau neles porque eles merecem, sabe? Porque estão fazendo venda casada. Você vai lá, você paga um pacote de emagrecimento. Se eu quisesse ganhar dinheiro, gente, eu tenho consultório aqui em Cascavel, tenho consultório em Foz do Iguaçu. Imagine, que beleza, eu venho de carro, posso trazer isso aí, eu posso aplicar no meu consultório, eu vou ficar rico. Não, mas eu tenho travesseiro em casa e eu quero dormir. Sim. Eu quero o sono dos justos, eu quero passar para quem precisa, do jeito certo, orientar e salvar vidas. E não ficar ganhando dinheiro e ficar na crista da onda da internet, no Instagram, e na sequência meu nome ser denegrido. Não é o que eu quero. Eles pegam um pacote desses e você vai lá para emagrecer. Tudo bem, você vai lá, aplica esse produto. Mas daí, esse produto vai com uma agulhinha. Mas daí, ele não vai ter um produto só para você com o teu nominho. Vai para você. Coloca outra agulhinha, troca a agulhinha e usa o mesmo. Se troca, né? Se conserva, se não conserva. Esse C já é o problema, entendeu? Verdade.
Que Cadê triste. o controle disso? Controle de temperatura, controle E tem muita de gente lote, vendendo esses pacotes tem mesmo. muito, muito. Então, quem vende pacote é vigarista, tá? Isso não pode, isso é ilegal, é venda casada, não pode ser feito em consultório de médico decente. E às vezes enrolam ainda, porque daí fala que tá aplicando enzimas, nem fala que enzimas tá aplicando a caneta somente. Ou diz que está aplicando 15, está aplicando 10, Sim. Quem sabe o que tem lá dentro. Então, gente, se vocês quiserem ser enganados, o mundo está aí para isso. A internet está ajudando a espalhar fake news, você pode fazer a sua escolha. Você quer usar? Use o original. Você quer usar o do Paraguai? Você vai correr seus riscos. Se você for lá pegar o produto, vier com receita, a Receita Federal permite que você venha com o produto com receita médica. Agora, se você for fazer isso, pelo amor de Deus, consulte um médico para te orientar, pegue a receita, se você vai lá buscar, tente ver qual que é o melhorzinho deles, mesmo assim, eu não sei se tem a garantia, entendeu? Hoje mesmo uma paciente me perguntou, e o manipulado? Eu falei para ela, olha, é complicado, né? Eu brinco que é tirzepachipa, né? Que é em alusão a uma comida típica lá do Paraguai. Eu não sei quem que está fazendo, não sei o que tem lá dentro, não sei a dose, a validade, a conservação, o transporte, quer dizer, é por conta e risco de cada um. Então, a saúde é sua, a decisão é sua. Nós temos um dever como médicos de orientar a população e o nosso lema maior é primo non nocere, quer dizer, em primeiro lugar, não faça mal. É verdade. É muita responsabilidade, né, gente, assim... eu acho que até foi ótimo mesmo que começou esse controle aí que só vende com receita, porque aí as pessoas vão no médico, né? Infelizmente, ficou muito tempo, assim, essa questão do emagrecimento, ela teve uns booms aí, né? Doutor, você que já é médico endocrinologista há muitos anos, né? Que eram alguns medicamentos que mexiam com o sistema nervoso central ali, mas emagrecia muito. E aí depois começou umas proibições. Claro que não é proibição à toa, é porque realmente foi se estudando mais a fundo e às vezes o benefício e o risco aí é muito grande. E aí ficou um tempo, assim, um limbo no emagrecimento que parece que não tinha nada que resolvia, nada. Né? Sibutramina, eu não gosto nem muito de falar assim, mas é o que a gente... mas não perdia, perdia pouco, exato. E algumas pessoas até perdiam, mas era pouco. E aí começou essas canetas. E aí começou a febre. E agora o Mounjaro. Mas é o que você falou. Na verdade, são medicamentos bons. Se bem supervisionado, bem administrado. Para a quantidade certa, na dose certa, né? Então, assim, você falou... Alguns medicamentos, inclusive, eles vieram, as canetas, inicialmente para diabetes mesmo. Não era para emagrecimento. É como se o emagrecimento fosse um efeito colateral da caneta, né? Mas que todo mundo buscou esse efeito colateral. Sim, todo mundo queria esse efeito colateral. Mas ele era assim, hoje a gente já tem caneta específica para controle de peso, né? Ele diminui a diabetes, mas ele o próprio Mounjaro é uma caneta para emagrecimento mesmo, né? E o dinheiro é que comanda. Para você ter uma ideia, eu fazia um ambulatório, o primeiro ambulatório de obesidade do Brasil foi lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. Quem forneceu o nosso calorímetro era a Copersucar, porque o meu chefe na época dizia que o que engordava não era o açúcar, era a gordura, entendeu? São vendas de conceitos que fazem com que você tenha investimentos em cima. Se ele realmente acreditava ou não nisso, eu nunca acreditei. Eu acho que o açúcar foi o grande modificador do padrão alimentar da população e facilitador. Porque com açúcar mais sal, então você fica uma explosão de sabores. Então as pessoas engordam porque comem mais. Aí você vem o ultra processado, né, os alimentos refinados, tudo, fazem com que você engorde. Eu fiz parte do primeiro grupo de estudos sobre obesidade do Brasil no Hospital das Clínicas em São Paulo. Todos os meus colegas viraram presidentes da Abeso, sabe? E a gente vê que há uma força da indústria, seja para o alimento, seja para a indústria, para o medicamento, e um custo absurdo. Para você ter uma ideia, o Ozempic de 1 miligrama custa lá, digamos, R$1.000. Aí tem um medicamento que é feito pela própria indústria, pela Novo, que se chama Rybelsus. Ele tem 14 miligramas, quer dizer, ele tem 14 vezes a força de uma aplicação de 1 miligrama, tá? Um comprimido daria para fazer 3 canetas.
Uma caixa com 30 comprimidos de 14 miligramas daria para fazer 90 canetas de Ozempic de 1 miligrama. E você sabe quanto que ele custa? R$800, R$700. Então você vê que o lucro da indústria é muito grande. Esse lucro da indústria faz com que eles coloquem em canetas que são mais caras, mais difíceis de serem copiados. Faltou caneta para vender para a população e faltou então um produto para vender, porque se tivesse caneta tinha vendido muito mais. Mudou inclusive o aspecto da aviação. Não, ninguém está jogando caneta em avião. Não, mas as pessoas estão pesando menos. Então, as pessoas com dinheiro, que têm dinheiro para pagar uma passagem, estão pesando menos e economizando para as empresas aéreas. É verdade. Mas como é uma cadeia, né? É uma cadeia. Mas a gente vê hoje que essas pessoas conseguem, então, os pobres engordam comendo comida lixo e o rico engorda comendo uma comida luxo e consegue emagrecer e manter o shape usando anabolizante. Então você vê o que é hoje no dia a dia. Uma parcela da população extremamente obesa, principalmente os mais pobres, e aqueles mais ricos, mais na modinha, as mulheres estão com um lábio completamente deformado, né? Os tal dos preenchimentos. Assim, os preenchimentos, tudo mais, que deformam o rosto, eu acho horrível. Você vê uma brasileira no exterior, você fala, é brasileira, porque elas estão deformadas com aquela coisa, né? Jesus. É um horror, né? É demonização facial, não é harmonização facial, e eles estão desse tamanho em cima, com as pernas fininhas, né? Porque estão usando um monte de anabolizante. E essa indústria agora desses medicamentos para emagrecer está fazendo com que as pessoas deixem de traficar drogas, anabolizantes e comecem a traficar medicamentos. Isso é algo muito sério, eu não sei o que vai ser feito com relação a isso, mas é um assunto que dá muito pano para manga, gente. E aí, doutor, até de anabolizantes, a gente vai gravar um podcast com você ainda. Opa. Vai ficar já o convite para a gente vir falar de anabolizantes. Porque esse dá um podcast também, né? Isso dá um podcast de uma semana para falar do que tem de barbaridades com o uso e principalmente, obviamente, o abuso de anabolizantes. Eu topo essa parada. Eu falo pouco, né? Eu falo pouco. É um assunto interessante também. E aí, assim, esse controle de peso, você disse que ele é feito porque diminui o apetite e esse esvaziamento gástrico também é mais lento, dá né? a sensação de que o estômago está cheio. Você não come porque o estômago está cheio. E essa questão da obesidade é doença, né, doutor? Sim. E aí, por que no Brasil, não sei nem dizer se nos outros países talvez também tenham a mesma concepção, por que no Brasil eles, por exemplo, não verificam essa questão de poder liberar o Mounjaro, por exemplo, para as pessoas que não têm condições? Porque às vezes tem obesos, né, que não tem condições, e o que você falou, às vezes está esperando até numa fila para uma bariátrica, porque tem indicação, porque já está com N problemas de saúde, né? E aí tá lá esperando. E aí, por que eles não liberam essa caneta? Não seria um custo até menor para eles do que operar, ir para o centro cirúrgico, colocar a pessoa num risco? Não digo que aqui não tem, mas é um risco muito menor do que uma cirurgia, né, doutor? Por que o Brasil, então, não vê isso como realmente uma doença e trata de forma efetiva? Você sabe que o Brasil tem algumas particularidades. A gente fala mal do SUS, tudo, mas o SUS hoje tem insulinas caras, de alta qualidade, um programa para diabetes tipo 1 espetacular. Vai nos Estados Unidos para você ver se tem isso. Não tem. Tem um filme que eu acho muito legal, assisto, Continência para o Amor, de uma moça que tem diabetes tipo 1 e que precisou casar, né, com um militar para poder receber insulina, senão ela ia morrer sem insulina. Então, o Brasil tem produtos, está para ser liberado a liraglutida, que é uma versão então do Victoza, Saxenda, só que tem algumas coisas de proteção de patente aí que correm por debaixo, sabe? Então, esse negócio está meio travado. Outra coisa, isso tem um custo, a obesidade tem um custo muito alto, eu acho que tem que tratar a obesidade de qualquer forma. Tem que usar só para quem é gordo, só para... Meu, se você tiver condição, se tivesse para todo mundo, eu ia falar, bota isso aí na caixa d'água, emagrece todo mundo, que facilita fazer a dieta, mas dieta e exercício é fundamental e as pessoas esquecem, olham só para o lado fácil, né? Ao invés de eu ir caçar, eu vou lá no mercado, ao invés de eu ir para a academia a pé,
pé ou de bicicleta, eu vou de carro para academia, eu quero o caminho mais fácil para emagrecer, entendeu? É isso que eu quero, não me importa, então eu vou usar o produto, eu não quero fazer dieta. Se você for a versão 1.0, que toma o produto, emagrece, mas só enquanto toma o produto emagrece isso, ou se você é a versão 3.0 turbo, você toma o medicamento, você mudou teu hábito de vida, você começou a comer melhor, você se empolgou, conquistou um novo amor, mudou a tua roupa, mudou teu shape, foi para academia, se empolgou, aí você emagrece mais e você pode parar de tomar o medicamento. Então, quem é você e o que você quer para a sua vida são as perguntas. Tem pessoas que querem só o caminho fácil, e às vezes o caminho fácil, inclusive enviesado. As pessoas estão usando até retatrutida, que a gente não falou. Retatrutida é mais um. Aliás, tem uma dezena de moléculas novas vindo aí. Vai vir coisa que vai explodir o mercado. Tem molécula, a cagricema, que vai fazer com que você não só emagreça, como ganhe massa muscular. Você Nossa, pensou, que loucura? sonho! Que sonho, né? Todo mundo entrando no shape. Então, uma loucura. Mas o que a gente está vendo, né? Essa retatrutida não foi nem lançada no mercado mundial, não terminou a pesquisa de fase 3 e estão vendendo no Paraguai. Aliás, dizem que já estão confiscando mais retatrutida do que tirzepatida. Gente, onde está a consciência das pessoas que já estão anunciando, vendendo no underground? É a beleza a qualquer custo. E o que é? Obviamente não deve ser retatrutida. Na melhor das hipóteses, é uma tirzepaxipa, né? Que está lá com um rótulo do outro, mas como diz Menomale, mas daí entra o transporte, segurança, a condição de produtividade, a segurança biológica. Meu Deus, é tanta coisa que a consciência de cada um que fale por si. Você é que decide quem você quer ser no futuro. E essa questão do intestino, doutor? Aí, como que funciona isso daí? Porque assim... Funciona ou não funciona? Então, porque funciona tem pessoas que falam funciona. que o intestino fica preso, fica horrível. E outros que têm diarreia. Exato. Como é que é essa? Porque assim, elas também imitam duas um pouco esse explicações. hormônio do intestino? Ele é um hormônio intestinal. Então a gente tem GIP, GLP-1, glucagon, que é o que entra na retatrutida, a gente vai ter adiponectina, neuropeptídeo Y, inúmeros neurotransmissores. Mas daí, o que acontece? Eles agem na microbiota e eles agem reduzindo o esvaziamento gástrico. Reduz o esvaziamento gástrico. Não é só o esvaziamento gástrico, é o conjunto de peristaltismo do intestino, do estômago para baixo, tudo muda. Alguns vai mudar até muito lá embaixo, vai perder até a força da evacuação, e aí vai ter diarreia ou obstipação. Se ele perde a força, ele vai ter obstipação. E tem outros que, por paralisar um pouco o intestino e mudar a microbiota, a flora bacteriana, aquilo dá uma proliferada e dá diarreia. Então, quem vai ser, o que vai acontecer, a gente não sabe. Mas que vai mexer com o intestino, vai. 20% dos pacientes vão ter náusea, alguns vão ter vômito, alguns terão diarreia, alguns terão obstipação, alguns terão crises de dor abdominal fortíssima, que talvez precisem ir até o hospital para fazer tratamento e acompanhamento. Então, é uma incógnita. Fraqueza, agora, tontura. Fraqueza, tontura, dor de cabeça, baixar a glicose, sensação de frio. Por quê? Porque a hora que você come menos, você deixa de suar tanto de noite, porque a gente sua muito de noite por vários motivos. Um é porque você está com excesso de energia, e aí outros é porque você está roncando muito à noite. Então, ao parar de roncar à noite, a tua pressão vai baixar drasticamente, você vai deixar de suar tanto. Outros vão sentir muito mais frio, porque diminui a massa de gordura, que funciona como uma proteção. Alguns vão perder também muita massa muscular, principalmente na linha liraglutida, semaglutida. A tirzepatida não perde tanta massa muscular. Então, nós temos outros efeitos, para-efeitos que podem acontecer com esses pacientes, sim. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que ter uma supervisão. Agora, usar o medicamento só por usar é um erro. Você precisa de um acompanhamento médico e nutricional. Então, até
Hoje tem nutricionistas se especializando em ajudar as pessoas a emagrecer de forma saudável com esse tipo de medicamento. E é isso que importa, que vai fazer a duração. Porque senão, tudo bem, é uma doença crônica, eu tomo hoje, eu paro de tomar, eu engordo, nossa, mas aí o remédio não funciona. Não, prova o contrário, que o remédio funciona e funciona muito. Mas se eu for pensar que eu tenho que tomar um remédio para o resto da vida, porque eu não mudei o meu hábito, o problema é seu. Você vai gastar um monte, você vai pagar o valor de um aluguel, né, para você se manter no shape. Em compensação, se você aprender a fazer uma mudança alimentar, a fazer uma mudança do estilo de vida, fazendo exercício, usando menos o carro, caminhando, andando de bicicleta, indo para a academia, praticando um esporte, você vai mudar tudo na sua vida. Nossa, para quem tem diabetes, eu tenho visto assim revoluções incríveis. Olha que eu tenho acompanhado a medicina dentro daquilo que teve de mais moderno. Eu vi nascerem os computadores, eu vi nascerem os celulares, eu vi a entrada da inteligência artificial, eu vi o homem ir para a Lua praticamente, né? Mesmo que muito pequeno. Então a gente vê a evolução. Hoje, a medicina, para você ter uma ideia, até 2021, ela evoluía num ritmo de dobrar todo o conhecimento da medicina a cada 3 anos. Isso depois de 2021, com um computador quântico, passou a ser dobrar o conhecimento total da medicina em 3 dias. Tem que estudar constantemente, hein? A árvore das células sendo desvendadas. Então, junto com isso, vem o quê? Muita fake news. Muita fake news. Então, tem que procurar sociedades sérias, médicos sérios. Você tem que fazer algo que esteja para proteger a sua saúde, porque senão você cai em algoritmos que vão fazer você acreditar que ivermectina funciona para isso, cloroquina funciona para aquilo, e aí que você tem que tratar diabetes com remédio para verme, que é verme que causa diabetes. Me fala aí algum outro que você conhece, dessas barbaridades que a gente vê no dia a dia, é verdade, que a gente fica ouvindo todos os dias, né, que a água faz isso, que aquilo. Se você falar que a água é bom para a saúde, todo mundo sabe. Agora, se você falar que a água dá câncer, meu Deus, explodem visualizações na internet e não há um controle sobre isso. As coisas sensacionalistas e falsas são as que mais vendem. Infelizmente, hoje você vê o quê? Médico de gravatinha, de sapatinho, com a calça cano curtinho, todo fazendo dancinha, fazendo sucesso. Hoje, eu temo que os meus alunos na faculdade, ao invés de querer fazer residência médica, eles vão querer fazer o quê? Se especializar no Instagram para fazer a venda. E triste, né, doutor? Muito triste. O futuro é triste se for por essa linha. Nós vamos ter uma quantidade de médicos formados com uma péssima formação, que está mudando o currículo médico, estão interferindo, inclusive, na formação das cadeiras de residência médica, e nós vamos ter um futuro que eu digo o seguinte: nós vamos morrer nas mãos desses médicos que estão por aí. Esse é o problema, né? Quem vai cuidar de nós? E que vão vender o quê? Esses medicamentos para ficarem ricos. Doutor, então essa questão aí também se for um paciente lá consultar com você, porque a gente está falando aqui que tem alguns critérios para você usar, para determinar qual o tipo de caneta, qual a medicação, uma quantidade de dose, esse acompanhamento. E aí a gente está falando às vezes de um paciente que realmente tem uma obesidade, uma doença crônica, um diabético, né? Um paciente que tem apneia do sono, que você já colocou aqui, que ronca, né? Então, assim, tem alguns critérios, uma esteatose hepática, mas assim, e se for, porque como virou um uso indiscriminado, igual você falou, quem tem dinheiro vai lá, compra, e às vezes a pessoa nem tem um IMC ruim ou alguma doença crônica e tá usando para emagrecer e assim, com atividade física, alimentação, já ia conseguir aqueles resultados, mas quer ir pro lado mais fácil, como você bem colocou aqui. E aí, às vezes, nem tem o que engordar, gente, o que emagrecer, porque assim, você olha e fala, meu, o quê? E a pessoa tá comprando. Como é que se vai uma pessoa dessas no seu consultório, que tá com IMC excelente, não tem nada, e chega e fala, doutor, eu vim aqui consultar porque essa gordurinha aqui me incomoda e eu gostaria que você me prescrevesse uma caneta. Deve aparecer paciente assim para você. Aparece, foi a pergunta também de uma aluna com relação a isso. Então nós temos esses dois lados. Eu tenho uma vantagem, né? Eu sou casado com uma nutricionista, então... Facilita. Então facilita. A gente tem o hábito, né, de fazer atividade física. Então
Se eu puder fazer com que esse paciente vá para o aconselhamento nutricional, para mudança de estilo de vida, muito bem. Aí eu vou pedir os exames e vou ver. De repente, até tem alguma outra indicação e a gente vai discutir o uso ou não. E não é só isso. Quer dizer que com as canetas emagrecedoras, todo o resto eu joguei fora? Não. Tem paciente que não emagrece com isso aqui ou que não tolera. Tem gente que tem uma fome diferente. Tem gente que tem uma fome volumétrica, que eles começam a comer e não conseguem parar. Tem outros que têm uma fome hedônica, né, que tem muito a ver com o emocional, comem porque estão ansiosos, porque estão nervosos, porque estão tristes, porque estão alegres. Então, existem outros tipos de tratamento. Tem paciente com compulsão alimentar, em que a gente usa, por exemplo, a lisdexanfetamina, que é uma versão moderna daqueles inibidores do apetite, que era antes o Desobese, né, o Femproporex, dietilpropiona, Mazindol, eles agem nessa linha das anfetaminas e que tem uma ação muito forte também para emagrecer, mas ligada à compulsão alimentar. Eu prefiro que esses medicamentos sejam usados para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com compulsão alimentar. Daí eu trato as duas coisas. Os meus pacientes que mais emagreceram tiveram que trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes você pega um paciente magro que vem ali para querer usar o que já está usando e que você vê que aquilo não está indo adequado, e aí você vai ver o quê? Uma vigorexia, a pessoa que se vicia em fazer dieta, de fazer exercício, de cuidar demais do corpo, e eu tenho atendido muitos, né, principalmente o pessoal que tem usado anabolizante, e que, assim, eles comem aquilo, aquela ideia, vestem aquela ideia, e como se aquilo fosse a melhor solução do mundo. Agora, eu pergunto para você, o que é mais legal? O cara gordinho, sedentário, ou o cara indo para a academia, magrinho e usando anabolizante? É lógico que aquilo é o banquete do diabo. Sim. Por quê? Porque ele vai estar com um corpo lindo, maravilhoso, todo mundo vai achar o cara o bonitão, o fortão, a menina... Eu não gosto de mulher anabolizada, eu acho feio, né? Mas tem gente que gosta, tudo bem. E aí o que acontece? As pessoas olham para aquilo e acham que aquilo está perfeito. Mas essa pessoa está doente por dentro porque está abusando de algumas substâncias que vão fazer mal para a saúde dela também. Então existe o outro lado, e por isso esse cuidado médico de você entender o que essa pessoa precisa. De repente isso que ela está buscando é tão surreal que não tem sentido, e você vai fazer o diagnóstico de que ela tem um outro problema. E aí sim você vai direcionar ou ajuda psiquiátrica ou só da nutricionista, porque alguns pacientes começam a emagrecer, se empolgam tanto que vão para o lado ou da bulimia, da anorexia, porque aquilo virou um vício dentro da cabeça da pessoa de modificar o corpo. Outros vão achar que aquilo, como se eles fossem deuses gregos, né? E daí entra a tal da vigorexia. Cada caso precisa de uma avaliação, mas a pergunta é muito boa. Tem que ser analisado cada caso mesmo, né? Bom, doutor, nosso tempo aqui já está estourando. Eu vou pedir para você me ajudar nos sorteios. Oba. E aí nós vamos fazer as suas considerações finais. E aí você não esquece de falar da endoscopia, que eu fiquei curiosa. Ah, é verdade. Tá? Quando você for falar das suas considerações finais, não esqueça desse tema. Eu até não sei se da cirurgia, quando você falou, era da cirurgia bariátrica ou qualquer tipo de cirurgia que for fazer. Tipo. Qualquer tipo. Daí se pode usar as canetas, se não pode. Enfim, acho que você vai comentar algo nesse sentido. Então eu vou pedir para você só me ajudar nos sorteios, daí você faz suas considerações, tá bom, doutor? Eu tenho que fechar Vamos o lá. olho. Ó, primeiro sorteio. É o de um aroma da Floral, hein, pessoal? Muito bom esses aromas. Vou deixar aqui pro doutor tirar o ganhador desse aroma. E aí vai lá na feira do teatro, que as meninas ficam lá, e escolhe o aroma que você quiser. A ganhadora foi a Jaqueline Lins. Eu acho que a Jaque é uma pessoa que sempre comenta no nosso podcast, e acho que ela é de Foz do Iguaçu. Hein, Jaque? Eu acho que é você que ganhou. E aí, se for aí, você avisa que a gente dá um jeito de pegar o aroma e mandar para você, tá bom? Mas parabéns, Jaque, você foi a sortuda, a primeira sortuda aqui. Agora nós vamos sortear um da Riva Acessórios. Acessórios lindos que as meninas têm lá, né? Vamos ver quem vai ser o sortudo, a sortuda desse acessório lindo que a Riva tá dando pra gente. Aqui, olha lá. Daniele Regina Klein.
Ó, Daniele, eu acho que você é minha aluna da pós. E a Daniele, ela tá seguindo a gente há pouco tempo, porque ela não conhecia os podcasts, mas ela começou a seguir valendo, hein? Dani, se for você, eu acho que você é de Foz do Iguaçu também, ou Moarama, não me lembro. Mas você vem bastante para Cascavel, né? Mas qualquer coisa avisa que logo a gente tem aula na pós e vai ser comigo e eu levo para você. Então esse aqui é da Dani, eu tô achando que é só gente de fora por enquanto que tá ganhando, hein, doutor? Os de Foz eu posso levar para lá. Aí, ó, o se doutor for comida, levar. eu não garanto. Então, ó, já tem aí até onde retirada. Tem meu consultório lá. Esse aqui é uma creatina, sorteio de uma creatina lá da Center Nutri, nossos parceiros aqui. E quem ganhou foi o Gilberto Guerrer. Esse aqui eu conheço bem, viu? Ele ganhou uma creatina. É educador físico, então vai gostar da creatina e com certeza. Bem. Faz uso. Agora as marmitinhas fitness, né? Que é lá da Anima, que tem a nutricionista, a doutora Ana Carolina, que supervisiona, e tem as marmitinhas fitness para não dar mais desculpa que não dá tempo de fazer. Olha lá, esse foi um homem, hein? É o doutor José Luiz Irigonhê. O nosso homeopata aqui, ó, já teve aqui no podcast. O doutor Irigonhê, ele comenta bastante no nosso podcast aí. Doutor, você ganhou as marmitinhas fitness, hein? É só vou passar o seu contato, que a Nutri vai entrar em contato lá da Anima para combinar com você essa entrega das marmitinhas. E agora a cesta da blindagem, suplementos. Essa aí tá recheada também, hein, doutor? Vamos ver quem é o ganhador. Tem tudo a ver com o tema futuro, hein? Esse tem, né? Vamos lá. Deixa eu ver quem ganhou. Jéssica. Jéssica, só tava assim, Jéssica com JH ali. Essa eu não sei quem é, mas é uma seguidora nossa e também assiste bastante os podcasts e comenta. Jéssica, é só passar lá na clínica Anima e tirar a sua cesta, tá? No Maria Luísa. Tá terminando. Agora esse aqui o doutor não vai gostar muito, né? O De Maria Doces, que é aqueles doces gourmets, né? Vai um pouquinho assim ao contrário do que a maioria dos podcasts a gente fala, mas de vez em quando até pode, né, doutor, um docinho. Quem tem diabetes vaza nessa hora. A não ser que tenha tomado Monjaro. Então Você esse sabe que aqui... o Monjaro ele controla a glicose pós-refeição? Então, se você comer um doce sem o Monjaro, a tua glicose faz isso. Com o Monjaro, ela fica um pouco mais baixa no pós-refeição. Olha aí, ó. E esse aqui, quem ganhou foi a Débora Banhado. A Débora, eu conheço ela faz faculdade de terapia ocupacional. Então, assim, ó, ganhou e o De Maria Doce, só passar na clínica e retirar. E o último sorteio, que é o do Terra, das essências do Terra, que é para quem participou de praticamente todos os sorteios do mês de setembro. E aí o doutor vai tirar o último aqui, que é, vamos ver quem ganhou os do Terra, o Jackson César Berté. O Jackson é meu paciente na clínica. Eu levo para você lá, Jackson, você retira lá comigo, tá? O Jackson comenta, acho que todos os podcasts, ele assiste bastante e comenta. Gente, então eu vou pedir pro doutor fazer as suas considerações finais. Parabéns aos ganhadores, obrigado aos nossos parceiros e a gente vai contar com vocês sempre. Doutor, faça as suas considerações. A historinha do uso desses medicamentos e a questão do risco quando vai fazer endoscopia. Por quê? Ao atrasar o esvaziamento do estômago, faz com que possa permanecer líquido dentro do estômago. Na hora que você vai entubar o paciente, esse líquido pode voltar e aspirar. Tem um monte de estudo dizendo que não é assim tão perigoso. A regra é que você espere. Tinha estudo dizendo que você tinha que esperar 20 dias, depois 15 dias. Se não der para esperar por qualquer motivo, o que eu sugiro? Faça o jejum, interrompa o medicamento, faça um jejum ultra prolongado, inclusive de líquidos, para tentar dar tempo para o teu estômago esvaziar e você não ter conteúdo de líquido na hora da intubação. Não vale a pena arriscar, avise, né, o seu anestesiologista, o seu cirurgião de que você está usando o medicamento. E assim, ele é interessante do ponto de vista de controlar o diabetes, porque se você para de usar muito tempo, você fica com o diabetes descontrolado antes da cirurgia, então é importante conversar com o seu clínico, seu endocrinologista, para fazer o ajuste de medicamentos, se for necessário parar ou não, ou utilizar
esses medicamentos para controle, então, do diabetes, mas não esse semanal, usar aquele que é diário, mas daí o seu profissional vai saber o que fazer nessa hora. Você sabia que se você fosse fazer uma cirurgia, você tem que falar para o seu médico estar usando essas canetas? Eu não sabia disso, para mim isso é novidade. E às vezes você vai se complicar aí para uma coisa que não precisa, então avisa o médico. Isso mesmo. E a endoscopia, a mesma coisa? A endoscopia, principalmente, porque vão colocar um aparelho lá dentro, pode estar cheio de líquido e nessa hora voltar, e na hora da intubação também para anestesia. Então, nas duas situações. Mas, assim, são coisas que a gente pode, então, contornar isso com boas orientações, boas práticas, e agora estão vindo os guidelines, né, os guias, né, as linhas guias para você seguir, então, para você ter um consenso do como proceder nestas situações. Até também tem pessoas que usam durante gravidez, depois, na hora da amamentação, tem que tomar cuidado, a gente ainda não conhece o efeito desses medicamentos, então a questão de fertilidade, que a hora que a pessoa emagrece, a fertilidade melhora muito. Então tem muita coisa ligada a isso. Tem muita coisa para estudar ainda. Muita coisa para estudar, para conhecer. Tem um lado bom, tem uma ou outra coisa ruim. Então fica a dica, né? Que as pessoas cuidem da saúde. Lutar contra a obesidade, eu acho que é o objetivo maior que nós temos que ter. É o maior mal da humanidade do nosso século, é a obesidade. E junto com ela vem inúmeras doenças inflamatórias e infelizmente não vai sair no atestado de óbito que morreu de obesidade, nem que morreu de diabetes. Vai dizer lá que morreu de AVC, que morreu de infarto, que morreu de infecção, mas as pessoas não vão entender que a causa foi a obesidade que levou ao diabetes, que levou à hipertensão, que levou à doença cardiovascular, que levou a um infarto ou a um derrame, entendeu? Perfeito. Que levou a uma amputação. Então, eu acho que essa é uma reflexão mesmo para as pessoas fazerem. Hoje é o maior mal. O Brasil hoje convive com 56% de obesidade, ou melhor, de sobrepeso. 56% da nossa população está com sobrepeso. Quase 30% da população brasileira já está obesa e as crianças estão ficando obesas. Nós temos que ter programas direcionados para essas crianças, para protegê-las, para que não sejam adultos obesos e que a gente não tenha que lançar mão das nossas canetinhas. E aonde que você atende, doutor, para encerrar, assim, e tem alguma rede social que as pessoas podem acessar? E aí, assim, quem está assistindo a gente, escutou aí, gente, eu acho que quando o doutor falou da endoscopia aqui, eu acho que tem um monte de gente que falou, nossa, eu tive sorte. Porque eu tava usando a caneta, não sabia que tinha que parar ou avisar, e tive sorte que eu não precisei uma intubação. Então, gente, é coisa séria. É medicação. Medicação é medicação. Então, doutor, deixa as suas redes, se alguém que está assistindo a gente ficou interessado em marcar uma consulta com você, mesmo que já está usando a caneta, mas agora ficou na dúvida se está fazendo a coisa certa, da melhor forma, e quer marcar uma consulta com você, como é que faz? Inclusive que hoje esses medicamentos no Brasil precisam de receituário médico, ou eu, ou qualquer outro clínico, outro médico precisa receitar para que você tenha possibilidade de fazer uso e comprar na farmácia. Eu atendo aqui em Cascavel, e eu atendo em Foz do Iguaçu. O telefone é 45, o código 984065862. Nós vamos deixar aí depois no descritivo. E o meu Insta, eu sou meio ruim de lembrar essas coisas, mas é dr.rené_Azzolini. É o meu Instagram. Azzolini com 2 E. AZZO, isso. Zeta. A gente vai colocar aí também para vocês acompanharem aí. E aí, como a gente tem bastante gente que escuta a gente de Foz do Iguaçu, doutor, então tem clínica lá também. É o mesmo telefone para agendar em Foz? O mesmo telefone, você marca aqui e agenda para Cascavel ou para Foz do Iguaçu. É só falar, sou de Foz do Iguaçu e quero agendar em Foz. Perfeito. Então tá bom. Gente, vocês viram quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? Doutor, muito obrigado. O convite vai ficar para você voltar e a gente falar sobre anabolizantes. Se o pessoal tiver paciência para ver o que eu tô falando, porque eu falo muito. Vamos falar sobre anabolizantes, porque esse é um tema também que gera muita dúvida, muita expectativa. Tema legal. Muito obrigado, doutor. É isso, pessoal. E aí, tirem os seus brindes, quem ganhou aí na Clínica Ânima, na Cassiano Jorge Fernandes, 739, no Maria Luísa. É só passar lá e retirar. Principalmente quem ganhou os doces, hein? Busca logo, porque às vezes tem fruta nesses doces, daí se você deixar muito parado, você não vai conseguir consumir todos os docinhos, tá bom? E é muito bom os doces dela, mas coma com moderação, porque isso aqui é o que a gente fala toda vez, açúcar inflama, não faz bem pra você. Tudo bem que as pessoas não conseguem viver só de dieta, mas você vai ter que depois correr atrás desse balde que você vai chutar aí, então não chuta com muita força aí. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.